Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Causa e Efeitos, um programa de entrevistas que pretende dar a conhecer investigações científicas e projetos inovadores com o objetivo de tornar os conhecimentos acessíveis a todo o tipo de público. Eu sou a Ana Rita Batista e hoje tenho como convidada a investigadora Ana Rita Álvaro, é investigadora do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. Ana Rita, muito bem-vinda. Passo-lhe a palavra para cumprimentar as pessoas que nos veem. Muito obrigada. Olá a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite da vossa parte e o interesse manifestado na investigação em geral e por poderem também contribuir para a disseminação destes projetos e, em particular, desta minha investigação, do meu grupo de investigação que realizo no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. Muito bem. A Ana Rita, como disse, está numa investigação já desde 2016, que também é em parceria com o Centro de Medicina do Sono dos Hospitais de Coimbra. É uma investigação que estuda a apneia do sono e os seus diversos problemas. Recentemente saíram até os resultados de um estudo sobre o impacto da apneia nos relógios biológicos humanos. Esta investigação surgiu pela necessidade de também que a Ana Rita e a sua equipa sentiram que este problema precisava de ser falado, precisava de se conhecer um pouco melhor esta doença, e os resultados até têm sido promissores, até no que toca a encontrar formas de tratamento para este problema, correto, Ana Rita? Sim, na verdade, esta investigação, ou a pergunta que nos surgiu para iniciarmos esta investigação, vem um bocadinho por aí, da necessidade de encontrar, se calhar não tanto ao nível do tratamento, mas mais de antecipar o diagnóstico, no sentido de melhorar as condições destes doentes que normalmente vão ao médico já de uma forma tardia e quando são diagnosticados já vão numa forma também severa da doença. Então foi essa aqui a questão que se colocou do lado da investigação, ou seja, do nosso lado do laboratório, com a parte clínica, que foi encontrar, e o desafio é encontrar novas alternativas, aquilo que nós designamos de biomarcadores, que são novos sinais que rapidamente sejam encontrados e que sejam sensíveis para diagnosticar a apneia do sono. Este para já, é sim o nosso grande desafio. Então, e para quem não conhece esta doença ou nunca ouviu falar sequer da doença, pode tentar explicar o que é a doença, como é que ela se manifesta, como é que ela surge, em que tipo de pessoas é que estão mais sujeitas a ter esta doença, para quem não sabe. Claro que sim. Esta doença é mais conhecida por apneia do sono, mas na verdade o nome completo desta doença é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Ou seja, e síndrome porquê? Porque na verdade não deixa de ser um conjunto de doenças que vêm da base do nome da apneia, ou seja, apneia quer dizer interrupção da respiração. E por isso, então, as pessoas, quando estão a dormir, vão tendo interrupção da respiração. E isso faz com que, durante o sono, vão tendo paragens e, portanto, vão estando a dormir e a acordar, a dormir e a acordar. E porquê? Porque, na verdade, o nosso cérebro tem esta função protetora e de nos alertar pela ausência de oxigênio, ou seja, quando ocorre a interrupção da respiração, e isto nas vias aéreas respiratórias superiores, quando ocorre essa interrupção da respiração, o cérebro sente essa falta de oxigênio e, portanto, faz microdespertares. Estes microdespertares muitas vezes nem são sentidos pela pessoa que tem este problema, mas as pessoas que convivem e que dormem em conjunto com a pessoa,
é que às vezes se apercebem destas interrupções da respiração, portanto, desta apneia. E por isso, esta interrupção traduz-se, desde logo, por interrupções da respiração e por um sono muito fragmentado, precisamente por este acordar e dormir e acordar e dormir constante. E por isso, o que é que acontece é que estamos na presença de um sono que não é de qualidade, que não é reparador, e acabamos por cair numa situação de uma privação de sono. É o mesmo que se a pessoa não tivesse dormido, porque dormiu tão mal que é como se não tivesse dormido. E portanto o que acontece é que logo a curto prazo as pessoas sentem-se muito cansadas, adormecem com muita facilidade em todo o lado, quando se sentam no sofá, quando se sentam no café, a conduzir. Portanto, já é uma situação muito grave, porque tem muitos acidentes de viação, tem uma falta de concentração muito grande também, têm uma irritabilidade, podem mesmo vir a desenvolver quadros de depressão. E isto quase sempre são os sinais que nós chamamos de curto prazo. E eu esqueci-me de referir uma coisa, estas pessoas que têm a apneia, o primeiro sinal que normalmente se percebe é que são pessoas que ressonam muito e muito alto. Ia perguntar isso, se também ia ter a ver com o ressonar, se já era um indicativo. Tem. De facto, as pessoas ressonam muito alto, e é o primeiro sinal, normalmente, antes ainda de serem visíveis estas interrupções da respiração. E aqui caímos num problema, vamos fazer aqui um parênteses, caímos num problema que é grave transversalmente a toda a sociedade, é que nós consideramos que ressonar é normal. E ressonar não é normal. E, sobretudo, quando avançamos na idade, ou porque o pai, ou o tio, ou o avô lá em casa ressona. E, portanto, assumimos isso como um padrão que acontece com a idade e que é normal. De facto, acontece muito frequentemente, mas não é normal. E, portanto, ressonar está na base de um problema, ou seja, por vias aéreas respiratórias interrompidas, ou por alterações anatómicas, por várias razões, mas que devem ser identificadas, devem ser vistas e acompanhadas por um médico e serem resolvidas. Porque resolvendo este ressonar intenso, vamos perceber a causa desse ressonar e, portanto, vamos evitar o aparecimento de outras doenças, não só doenças do sono, como outras doenças associadas. E aqui voltamos à apneia. Este facto da apneia ter esta interrupção da respiração e, consequentemente, um sono fragmentado, a longo prazo vai levar ao aparecimento de outras doenças, que nós chamamos as comorbidades da apneia do sono. Porque o não dormir, em geral, em particular nesta situação da apneia, vai estar associado a uma hipertensão, ou seja, uma tensão arterial elevada, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, como sendo a diabetes ou obesidade. Podemos também ter a depressão, pode mesmo estar associado ao aparecimento ou ao desenvolvimento de casos de cancro, doenças neurodegenerativas, como Alzheimer ou Parkinson. E, portanto, porquê? Porque é uma doença que é normalmente, como eu disse inicialmente, diagnosticada muito tardiamente e, portanto, vamos acumulando muito tempo os efeitos da doença que vão levar ao aparecimento de outras alterações e doenças graves e crónicas. Daí a importância de um diagnóstico mais precoce, muito sensível para as pessoas serem detectadas precocemente e evitar não só a doença em particular, mas tudo o que são as doenças associadas. Daqui, este é o grande impacto deste estudo também, é esta questão de não só prevenir inicialmente a raiz do problema, mas todas as consequências desse problema. E a Ana Rita falava que é uma doença que se manifesta então pelo ressonar e que são pessoas que não atingem assim um estado de sono profundo e tranquilo, porque vão acordando e adormecendo e às vezes sem se dar conta. Mas agora, como referiu que o ressonar e o ressonar alto também é um dos sintomas, dos primeiros sintomas, se calhar se forem até pessoas que durmam acompanhadas, até podem estar a prejudicar o sono também da pessoa que está ao lado, porque também vai acordar e não vai conseguir dormir tranquila porque tem aquele ressonar mesmo ao lado dela, não é? É isso mesmo. E na sequência dessa sua pergunta, que é muito pertinente, de facto é o que acontece. Ou seja, é uma doença que eu não disse há pouco, é uma doença maioritariamente prevalente dos homens. Exato. Isto Quem é que afeta?
manifestamente mais em homens, isto até à idade da menopausa em mulheres, porque a partir daí as mulheres também têm uma prevalência quase semelhante ao dos homens, mas até lá é muito mais prevalente em homens. E o que é que acontece? É que, sendo mais prevalente em homens, de facto, normalmente os homens ressonam mais. Porquê? Porque há um acumular de gordura na zona do pescoço, que vai contribuir para essa também interrupção da respiração e, portanto, são estas pessoas, estes homens que ressonam mais. Quem dá conta, normalmente são o seu cônjuge, as suas esposas, que percebem-se desse ressonar e que são elas normalmente que dão o alerta para ir ao médico. Normalmente já numa situação já também muito avançada, elas não conseguem dormir e por vezes também já vão numa situação de depressão por não conseguirem dormir devido ao ressonar muito, muito elevado destas pessoas com estas patologias e, portanto, é realmente uma doença que atinge muitas pessoas, não só a própria pessoa, e, portanto, tem um impacto muito grande a nível social, de saúde e depois na economia também, pelo aparecimento de muitas outras doenças que obrigam também a um tratamento dessas mesmas doenças e, portanto, temos aqui um impacto a nível de todos os setores da sociedade. Uhum. E isto é uma doença que lá está, é daquelas coisas, daquelas doenças, como nós tanto ouvimos, por exemplo, das doenças mentais, que também é desvalorizada, porque lá está a ressonar, olha, é normal, o que é que uma pessoa há de fazer ao ressonar? Se calhar até pensam, está a ressonar é porque está a dormir bem, porque está muito Mas focado, e não, não é. não é de todo. Acha que é uma coisa que as pessoas nem ligam, que não se dão conta que dormem mal, desvalorizam, não, certo? É muito desvalorizado. E ressonar não acontece só nos adultos, também crianças ressonam e também crianças têm apneia do sono. E no caso das crianças, há muitas crianças que têm um déficit de crescimento, ou seja, crescem mais devagar, precisamente porque dormem mal. E normalmente dormem mal, ou porque também têm algum problema respiratório, que pode levar ao aparecimento da apneia do sono, e depois isso também tem consequências no que é depois a sua vida, na aprendizagem, na escola, e portanto um comprometimento de aprendizagem e de concentração e até de comportamento que é de valorizar. E de facto é fundamental passar muito esta mensagem. Ressonar não é normal, o normal é não ressonar e dormir bem, porque se dormirmos bem, vamos ter uma qualidade de vida muito melhor. E portanto é fundamental que não pensemos que dormir é uma perda de tempo, de todo. Não é por acaso que nós dormimos, ou deveríamos dormir, e a nossa vida é passada 1/3 a dormir. Ou seja, imaginem uma pessoa com 75 anos, 25 anos da sua vida é passada a dormir. Mas isto não é por acaso, porque na verdade dormir é uma função básica e essencial do organismo, que é durante o sono que ocorre uma organização do nosso organismo, em que ocorre quase como se fosse um equilíbrio, um reset do organismo para se preparar para um desafio do dia seguinte. Portanto, se nós não respeitarmos este ritmo do corpo, vamos estar a comprometer aquilo que é a vida saudável, a função saudável do nosso organismo. E, portanto, isto é um hábito que devemos tomar desde pequeninos, e, portanto, temos que dormir bem desde pequeninos e durante toda a nossa vida, porque dormir, de facto, é muito importante. E como é que, assim, para as pessoas também perceberem, como é que são assim mais ou menos, como é que seria suposto ser as fases do sono normais, de uma pessoa normal, sem nenhum problema, e se calhar até as horas que devia ter de sono, uma pessoa, como é que deveria ser? Para quem tenha este problema, se calhar conseguir também diagnosticar e perceber, se calhar passa-se qualquer coisa. Sim, ou seja, mesmo sem patologia absolutamente nenhuma, o número de horas que nós devemos dormir vai variando com a nossa idade. Como todos nós já nos apercebemos, embora às vezes não damos conta dessas diferenças, mas um bebê recém-nascido passa quase o seu dia a dormir. E porque é normal, porque é durante o sono que é libertada a hormona do crescimento e, portanto, é numa fase de muito intenso crescimento e é necessário dormir muito para também repor a energia da sua alimentação. E, portanto, um bebê até aos 3 meses praticamente dorme e come e não faz absolutamente mais nada. À medida que vamos crescendo, vamos reduzindo esta necessidade do número de horas de dormir. E quando chegamos a adultos, e quando falo em adultos, numa fase entre os 18 e os 65 anos, o número de horas que devemos dormir deve ser entre 7 a 9 horas, ou seja, uma média de 8 horas. Portanto,
abaixo de 7 horas de sono é considerado estar em privação do sono. E isto é aquilo que estudos mostram, que em Portugal, em média, os portugueses dormem 6,6 horas por noite. Como vemos, estamos em privação de sono. E isso tem muitas consequências na nossa vida. Da mesma maneira, quando já somos idosos, quando temos mais de 65 anos, o número de horas que temos necessidade de dormir também é menor. Não é um número muito diferente, mas é entre 7, 8 horas, portanto ali uma média de 7, 6 horas e meia, 7 horas. O que é que eu quero dizer com isto? É que, na verdade, se com a idade deixamos de ter tanta necessidade de dormir, temos que nos ajustar e adaptar às condições que o nosso organismo nos impõe e, portanto, em vez de irmos para a cama tão cedo e depois virmos dizer ao médico que estamos com insónias, temos que nos adaptar e ajustar para deitar um bocadinho mais tarde, para depois não acordar à meia da noite e não ter a sensação de que temos uma insónia. Porque também é outro problema que existe muito em Portugal, que é um excesso de medicação para dormir, sobretudo na faixa etária superior aos 65 anos. Também esta mensagem é importante, realmente depois dos 65 anos temos menos necessidade de dormir e, portanto, temos que perceber que aquilo que dormíamos antes já não é o que vamos ter necessidade a seguir. Portanto, temos que aqui fazer uma adaptação ao nosso organismo. Por outro lado, também, para além do número de horas de sono, não basta de estar na cama às 8 horas, é necessário ter um sono de qualidade. E ter um sono de qualidade representa passar por várias fases durante o sono. O sono é como se tivesse, nós chamamos aquilo que é a arquitetura do sono, que é como se fosse uma onda, e que, desde o momento em que nós estamos acordados até que vamos ao sono mais profundo, vamos passando por várias fases. Estamos acordados, passamos para o sono mais ligeiro ou superficial, e depois, dentro de um sono mais profundo, vamos passando por 3 fases até ao sono muito, muito profundo, em que é muito difícil acordarmos. E é preciso entrar neste sono muito profundo para realmente a atividade cerebral ser mais baixa e permitir o organismo descansar verdadeiramente e ativar outras funções importantes que ocorrem durante o sono. E, portanto, é necessário fazer este ciclo de percorrer estas várias fases de sono profundo e sono superficial durante algumas vezes. No adulto devemos ter 5, 6 ciclos, mais ou menos de 90 minutos cada um, passando por todas estas fases para termos um sono reparador e de qualidade. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu até tive 8 horas na cama, mas acordo muito cansado, passei a noite a sonhar. De facto, isso é verdade, porque é no sono, nós só sonhamos numa fase de sono mais ligeiro, mais superficial. Portanto, quem passa a noite em sonhos muito ativos e não consegue entrar em sono profundo, de manhã vai ter essa sensação de que não dormiu, apesar de ter estado na cama, não descansou, porque de facto o cérebro não conseguiu ativar os seus mecanismos de repouso de forma mais profunda. Ou seja, também o sonhar muito também então é um sinal, porque é sinal que a pessoa então não está num sono profundo, está num sono ligeiro, porque assim é só dessa maneira que tem consciência de que está a sonhar. Exatamente, exatamente. E então, e como é que é feito assim o diagnóstico desta doença? É aquele diagnóstico que é feito ir ao hospital e dormir e ficar a ser avaliado enquanto dorme? É assim que se diagnostica? Sim, na verdade existem várias fases para este diagnóstico. O mais comum e tradicional é, de facto, as pessoas perceberem-se dos primeiros sinais, do ressonar, da apneia, do cansaço e daquilo que eu falei inicialmente, e devem recorrer, em geral, ao médico de família e reportar estes sintomas. Aqui no médico de família, em geral, são feitos testes, questionários, que vão despistar e vão perceber que existem umas escalas que facilmente conseguem fazer uma triagem entre se a pessoa tem ou não tem uma perturbação de sono e dentro da perturbação de sono se é, por exemplo, a apneia do sono. Havendo esta dúvida por parte do médico de família, o doente é encaminhado então para a especialidade da medicina do sono e aí é feito um diagnóstico mais aprofundado. E aqui podem ser feitos de 2 maneiras. Ou através de um dispositivo portátil, em que a pessoa leva para casa, e portanto em ambiente domiciliário é-lhe explicado como ligar alguns fios na zona torácica e consegue medir realmente o número de apneias, ou seja, o número de interrupções da respiração por hora, e perceber se a pessoa tem ou não a apneia do sono.
Mas muitas vezes este teste domiciliário ainda está acompanhado de muita incerteza e, portanto, o que acontece muitas vezes, ainda mais de 50% dos casos, é a necessidade de passar uma noite no hospital e, de facto, em ambiente hospitalar, fazer um teste que se chama polissonografia e que vai fazer com que a pessoa esteja com alguns fios ligados à cabeça, também no tórax, para medir, não só ver a estrutura do sono, ver se a pessoa, que fases do sono é que alcança, e também medir outros parâmetros, como os níveis de oxigênio, a pressão arterial e também a interrupção da respiração. Se a pessoa tiver mais do que 5 interrupções de respiração por hora, é considerado ter apneia do sono. E depois, dentro da apneia do sono, existem vários estadios. Entre 5 e 14 interrupções é uma forma ligeira da apneia, entre 15 e 30 é uma forma moderada, mais do que 30 interrupções por hora é considerado uma apneia severa. Para terem uma ideia, alguns doentes que nós acompanhamos no nosso estudo têm mais do que 100 interrupções por hora. Ou seja, é mais do que uma interrupção da respiração por minuto. É assustador e impressionante, que realmente é um sono de baixíssima qualidade. Eu acho que nem se pode considerar um sono, a pessoa de facto não consegue dormir perante estas condições, não é? Portanto, é fundamental estarem atentos e alerta para estas condições para se tratarem, porque apesar de não haver uma cura, estes doentes não têm cura e, portanto, o que têm que fazer é sempre fazer um tratamento ao longo do resto da sua vida, mas o tratamento confere-lhes uma grande qualidade de vida, porque evita estas interrupções da respiração. E, portanto, as pessoas passam a ter aquilo que é um sono de qualidade, deixam de ter o cansaço, todas as consequências associadas à doença. Uhum. E então, quais é que são, para além de condicionar a vida da pessoa e da pessoa se sentir cansada e até de condicionar o rendimento da pessoa, quais é que são outros perigos, assim, se calhar até mais graves, que esta doença pode trazer para as pessoas? No seu estudo falou no impacto nos relógios biológicos, também já falou no envelhecimento celular, assim, concretamente, problemas que esta doença pode trazer. Sim, os problemas são aqueles que alguns deles já enumerei, mais graves, sei lá, o aparecimento de cancro ou doenças neurodegenerativas, também as doenças cardiovasculares, e as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte em Portugal e, portanto, é também problemático não estar atento e não ir dando conta e ir acompanhando estes problemas. Naquilo que diz respeito ao nosso estudo, nós vimos que em paralelo destas comorbidades, também a apneia do sono tem um impacto nos relógios biológicos. O que é que isto significa? É que todas as nossas funções do nosso organismo são cíclicas, ou seja, são ativadas e desativadas como uma onda e, portanto, há uma fase do dia em que estão mais ativas e outras estão menos ativas, da mesma maneira que nós estamos a dormir à noite, em princípio, se formos pessoas diurnas, e durante o dia estamos acordados, portanto, é como se fosse também uma onda. Muitas das nossas funções são assim. Para vos dar um exemplo para ser mais fácil, no caso das doenças neurodegenerativas, o que é que acontece? Há um acumular de algumas moléculas, algumas substâncias, que se vão acumular no cérebro e vão contribuir para uma morte acelerada dos neurónios, portanto das células do cérebro, que levam, no caso da doença de Alzheimer, a um esquecimento progressivo e a um déficit cognitivo e uma incapacidade de autonomia da vida destas pessoas. E o que é que acontece? Durante a noite, durante o sono, uma das funções é ativar uma função que se chama autofagia. E o que é que isto quer dizer? Que é como se fosse o autocomer das nossas células. O que quer dizer que nós, durante o dia, vamos acumulando algum lixo, que chama-se lixo celular. Durante a noite, vai haver uma limpeza, uma remoção deste lixo celular. Ao não dormir, o que é que vai acontecer? Vamos tendo um acumular deste lixo. É o mesmo que acontece, por exemplo, quando existem feriados. Os carros também de limpeza das cidades não passam e como o lixo vai-se acumulando junto aos caixotes do lixo. Da mesma maneira, se nós não dormirmos, o lixo no nosso cérebro e nas nossas células, em geral no resto do corpo, vai-se acumulando e vai comprometer as funções
básicas e essenciais do nosso organismo. E isso depois, com o evoluir do tempo, vai levar ao aparecimento de doenças, neste caso, Alzheimer. O que é que nós estamos a ver? Que, de facto, naquilo que é o controlo cíclico do nosso organismo, este relógio biológico, ou o ritmo circadiano, quer dizer que é o ritmo que ocorre a cada 24 horas, está comprometido nestes doentes com apneia do sono. E mais, quando os sujeitamos a tratamento, e sujeitamos as pessoas a tratamento, sujeitamos, não se trata de algo mau, mas quando foram colocadas em tratamento, dividimos os doentes em tratamento a curto prazo, portanto, durante 4 meses, em que usaram uma máscara que simplesmente evita o colapso das vias aéreas respiratórias. Durante esses 4 meses e após 2 anos, ou seja, um tratamento mais longo, o que nós vimos é que o tratamento também tem efeito nestes relógios biológicos. Ou seja, a 4 meses ainda não há quase efeito nenhum, antes pelo contrário, às vezes há parâmetros em que até estão pior do que estavam quando iniciámos a avaliação, porque o organismo está a adaptar-se e está a restabelecer novamente e está a sentir a alteração do tratamento, mas ao fim de 2 anos, o que vemos é que o tratamento que, na grande maioria dos parâmetros, coloca os doentes na mesma categoria dos indivíduos saudáveis, ou seja, aquilo que nós chamamos de controlo. E, portanto, mostramos que, de facto, a apneia tem impacto nestes relógios biológicos e que o tratamento é importante, sobretudo a longo prazo, e, portanto, que as pessoas devem fazer um tratamento a longo prazo. Depois, só Como é que para... funciona? Como é que funciona também este tratamento? Porque não tem nada a ver com tomar comprimidos, como as pessoas às vezes, durmo mal, vou tomar o comprimido, e isso está errado. Não, neste caso não é. É uma máscara, como eu dizia, pode ser uma máscara facial ou só nasal, em que o que faz essa máquina tem um dispositivo que fica ao lado, uma mesinha de cabeceira, e está a emitir um ar, uma pressão positiva, que vai impedir que as vias aéreas respiratórias fechem. E, portanto, está sempre a passar ar, e o que acontece é que não vai haver uma diminuição dos níveis de oxigênio e, portanto, as pessoas não vão ter aqueles microdespertares e aquele sono fragmentado. E, portanto, tendo um sono de qualidade, vão passar a ter também melhores consequências naquilo que vai ser a sua qualidade de vida, porque os efeitos da privação de sono deixam de se manifestar. Ok? Um deles é, então, aquilo que eu ia falar, que é o envelhecimento. Ou seja, aquilo que é as funções das nossas células, quando estão com a idade, vamos tendo uma diminuição do rendimento das nossas células. Isso é o envelhecimento celular. O que nós verificamos é que, por um lado, a apneia é uma doença mais da idade, é mais frequente nas pessoas a partir dos 50 anos, embora haja pessoas mais jovens que também têm, mas é muito mais frequente em pessoas com mais de 50 anos. O que nós vemos é que, nestas mesmas pessoas, o efeito nas suas células, a sua performance celular está mais reduzida na presença da apneia de sono. E, portanto, não só a idade vai contribuir para a apneia do sono, mas também a apneia do sono vai contribuir para o efeito mais intenso da idade, ou seja, o envelhecimento celular também fica mais intenso na presença da doença. E esta máscara, este tratamento, não é incómodo para as pessoas, ou as pessoas têm relatos de se calhar dormirem, de lhes fazer alguma impressão, ou não? Isso Ou é é uma uma coisa excelente tranquila? pergunta. Na verdade, não é ainda um tratamento que seja de muito fácil adaptação. Muitas pessoas acabam por desistir porque, de facto, não se adaptam à utilização da máquina, até porque ela, apesar de hoje em dia já haver a tecnologia estar a avançar muito, ainda faz algum barulhinho o funcionamento da máquina e, portanto, ouvem sempre ali algum ruído durante a noite. E, portanto, muitas pessoas, de facto, desistem do tratamento. No entanto, as que se aderem e que fazem o tratamento de forma contínua e prolongada, têm um efeito muito evidente naquilo que é a melhoria dos seus sintomas da apneia e da sua qualidade de vida. Isso é verdade. Sim, e é melhor se calhar eu dormir com o ruidinho da máquina do que estar ali a dormir mal. E também espera-se que com a evolução da ciência e das tecnologias, as máquinas daqui a uns tempos vão estar muito melhores e já não vai ser incómodo nenhum. Exatamente. Há alguma coisa que cada pessoa possa fazer na sua rotina diária
para tentar não ter este problema ou tentar evitar que ele surja? Qualquer coisa que melhore o seu estado de sono, a Sim, qualidade do claro que sono? sim. Sim, e isto é são dicas que são essenciais para toda a população, não as pessoas que já sofrem de uma patologia do sono, que ainda assim também podem tentar melhorar e, e- e adaptar a sua vida de uma forma mais saudável, mas é algo que devemos fazer desde sempre, desde que nascemos até que morremos, que é aquilo que nós chamamos de as regras de higiene do sono. Ou seja, devemos ter também uma educação ou dicas para uma boa forma de dormir. E o que é que devemos fazer? Desde logo, ter uma rotina ao deitar, ou seja, conferir o nosso organismo de hábitos que nos preparam para dormir. Tentar dormir, deitar e levantar à mesma hora é uma das formas de ser rotinado. Ter outros hábitos, há pessoas que têm hábito de tomar banho antes de deitar para relaxar, outras de beber um leite ou um chá para para dormir e que relaxem para ir ter uma boa noite de sono. Terem um ambiente no quarto também tranquilo, sossegado, ter um quarto calmo no sentido de cores, por exemplo, não ter um quarto com paredes vermelhas ou laranja que são estimulantes para o nosso cérebro. Deve ser um quarto o mais possível de cores mais suaves. Ter, por exemplo, a temperatura também amena. Um quarto para dormir, a temperatura ideal para dormir deve ser entre os 18 e os 20 graus. E não é por acaso que em temperaturas extremas temos mais dificuldade em dormir. Se estiver muito frio, também não conseguimos adormecer, mas também com muito calor temos a mesma dificuldade. E, portanto, o dormir, para dormirmos bem, devemos estar numa temperatura amena e o que é recomendado entre os 18 e os 20 graus. Também deixar os problemas fora do quarto. Muitas pessoas têm insónias e problemas de privação de sono porque vão deitar-se com as preocupações do dia seguinte, com preocupações do seu dia a dia, do trabalho, de casa, as mais variadas preocupações. É evidente que não é fácil resolver este problema e é um problema que também cada vez é mais intenso na sociedade que nós temos hoje. Mas a recomendação que nós costumamos dar é que, para não se esquecerem, porque têm preocupação, porque vamos nos esquecer daquilo que temos para fazer, anotem num papel, no telemóvel, sabem que está lá guardado que não se vão esquecer e vão dormir tranquilamente. Esta é uma das dicas importantes. Também evitar as bebidas alcoólicas, fumar também vão afetar o sono. E outro ponto muito importante para terminar esta questão aqui das dicas saudáveis é a exposição excessiva aos dispositivos eletrónicos. É muito importante também na sociedade atual, nós estamos muito expostos a telemóveis, à televisão, a tablets, computadores, até tarde estamos a trabalhar, e isto tem consequências naquilo que é a nossa qualidade de sono. E muito rapidamente, porquê? Porque os ecrãs emitem uma luz na gama do comprimento de onda azul que vai imitar a luz do sol. Ora, retomando aqui um bocadinho aquele conceito do ritmo circadiano, este ritmo que também se verifica naquilo que é o estímulo exterior, entre o dia e a noite. E o nosso organismo está preparado para perceber quando é de dia e quando é de noite. E quando é de noite, ou quando começa a anoitecer, o nosso cérebro começa a produzir uma substância que se chama melatonina e que é a hormona do sono. Esta hormona do sono é só produzida em condições de redução de luz ou mesmo escuridão. E, portanto, o que é que acontece? É que quando estamos nestes dispositivos eletrónicos, portanto, muito expostos aos ecrãs, vamos estar a imitar a luz do sol e assim a reduzir a libertação da melatonina. Por isso, vamos ter, então, um atraso naquilo que vai ser a indicação, a vontade de dormir, assim como também uma mais baixa quantidade de melatonina e, portanto, durante a noite até podemos adormecer, mas durante a noite vamos poder estar mais predispostos a ter Exatamente. insónias. Então, é adotar então hábitos de vida saudáveis. E também, assim, para terminar Exatamente. brevemente, não sei se já tem alguma estudo, alguma coisa, por exemplo, da meditação, que agora até é muito comum, não será que não pode ajudar? Porque acalma, porque até faz assim um treino de respiração, não sei se já tem estudos ou se já avaliaram este fator, se pode ser bom também.
Nós não fazemos esse tipo de estudos, são mais na psicologia, mas de facto eu tenho visto também alguns estudos que mostram esse benefício da meditação, assim como ler um livro, estar a fazer alguns exercícios de relaxamento, yoga e outras artes que são mais de relaxamento. De facto, há estudos que mostram esse benefício. No entanto, aqui a dica é que cada pessoa deve adaptar e encontrar a sua própria rotina. Exatamente. Nós não somos todos iguais e, de facto, aquilo que é sempre uma dica e uma mensagem importante a reter é: devemos respeitar os nossos ritmos. Da mesma maneira que, por exemplo, nas dietas, aquilo que funciona com a pessoa, um amigo nosso, não funciona connosco. Exatamente. Nós não somos todos iguais e com o sono é exatamente igual. Nós devemos perceber como é que nós funcionamos, perceber quais são as melhores regras que nos vão ajudar para adaptar e passar a fazer essas rotinas de maneira a sermos o mais saudável possível. Exato. Ana Rita, muito obrigada por esta conversa. Acho que foi muito importante esta partilha de informação e de conhecimento, porque é uma doença que é comum, mas que as pessoas não sabem que é, nem sabem que existe, e que precisa de ser tratada, porque, como vimos, traz muitos outros problemas à vida das pessoas. Passo-lhe agora a palavra para se despedir das pessoas que nos veem também. Muito obrigada mais uma vez. Também foi um gosto para mim participar no vosso programa e mais uma vez também poder partilhar todas estas dicas e ir disseminando todo este conhecimento que também é importante para todos perceberem que é importante dormir e tomarem noção de que é importante diagnosticarem as doenças do sono ou outras doenças que possam estar associadas para poderem ter uma melhor qualidade de vida. Muito obrigada também e boa sorte para o vosso programa. Obrigada. A quem nos esteve a ver, muito obrigada pela vossa companhia em mais uma emissão do Causa e Efeitos. Esperamos que tenha gostado. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para continuar a acompanhar o nosso projeto. Eu sou a Ana Rita Batista e foi assim mais um Causa e Efeitos. Até à próxima!